Buenos dias, 8h16, 19 graus e 5 décimos de temperatura. Segunda-feira, dia 27 de outubro de 2025, o Panorama já está no ar pela Rádio Independente. Aline, como vai? Muito bom dia. Bom dia, Moisés, para você. Bom dia para nossa audiência. Vamos juntos nessa reta final de outubro. Finalzinho do mês 10, do mês de outubro, e nós teremos feriado na próxima sexta-feira. Então vem um feriado longo aí, começa na sexta-feira até o próximo domingo. Vamos para os destaques da segunda? Vamos lá, na sexta-feira não é feriado em todas as cidades, mas algumas fazem suas paradas e emendam ali um feriadão, né? Porque vai emendar com o final de semana. Entre os destaques, a semana começa com instabilidade e termina com sol e calor. No Papos de Mulher, eu falo sobre as 4 mulheres que se uniram com um propósito e gestão para revolucionar a proteção animal no Brasil. Entre os destaques da polícia e do trânsito, motociclista fica ferido em acidente na ERS 129 entre as cidades de Guaporé e Casca. Motorista erra a saída e fica preso em valeta na 386 em Lajeado. Ação da Brigada Militar impede feminicídio na cidade de Santa Cruz do Sul. Bebê de 11 meses morre afogado em balde no interior de Veracruz. Tem o quadro daqui a pouquinho, o quadro com a doutora Nadine da Silva, Estrutura Preta. No bate-papo do dia, hoje nós vamos falar sobre a direção executiva do Hospital Ouro Branco, sobre os projetos frente à entidade. Vai estar conosco o Marco Weber, que é presidente da Associação Beneficente do Hospital Ouro Branco, que é mantenedora do hospital, e também o Gilson Silveira, que é o executivo que vai liderar o hospital a partir de agora. E as reportagens serão com Luiz Fernando Wagner. Bombeiros voluntários de Teutônia lançam mais uma campanha Caminhão Iluminado. No esporte, com direito a 3 gols de Carlos Vinícius, Grêmio vence o Juventude na Arena e se afasta da zona de rebaixamento. Derrota preocupante. Internacional perde a 13ª no Brasileiro e técnico Ramon Dias expõe Grupo Colorado. Já eu explico o que disse o técnico do Internacional. Na reportagem, a Rita de Cássia nos conta como foi o mega feirão das concessionárias, mas a gente já antecipa. Foi um sucesso, superou os números da edição anterior, foi demais toda a programação, as vendas, e a Rita vai nos trazer números depois aqui na reportagem, que também tem a participação do Alício de Assunção. O Alício de Assunção vai falar sobre o turismo, vai falar também sobre o Boulevard Encantado, que inaugurou a Capela de Nossa Senhora de Fátima, com missa e espetáculo religioso. Sobre o Mega Feirão, Aline, foi um estouro. Que maravilha de evento, hein? Nossa Senhora! Que sensacional, né? Os resultados que tiveram aí as concessionárias no final de semana. Angélica Machado, na parceria do Panorama, junto com os departamentos de jornalismo, de web e de esportes, e na central técnica, o Josué Rockenbach. 8 horas, 19 minutos, 19,4 é a temperatura. O Panorama no ar para a Hora Única. Outubro Rosa na Hora Única, em Lajeado. Uma avaliação gratuita, R$10 são doados para o combate ao câncer infantil. Agende no 99909-1400. Cuide do sorriso e de quem precisa. Lojas Becker. Em outubro, o cartão Becker faz aniversário e você comemora com 12 vezes sem juros em toda a loja e mensalidade grátis. STR Supermercados, promoções válidas ainda nesta segunda-feira. Margarina Doriana, meio quilo, R$ 6,59. Café Melita, meio quilo, moído tradicional ou extra forte, R$ 32,99. Sebrae, quer apoio para o teu negócio? Tem no Sebrae RS, acessa digital.sebrae-rs.com.br. Brasrede Internet Fibra Ótica 400 mega por R$ 88,00 por mês. Ligue 0800 644 3850 ou acesse brasrede.com.br. Corsã AEGEA. Saneamento é qualidade de vida e a Corsã está levando esgoto tratado para todo o estado. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. DR Sul Renault
Renault Cardian, mais premiado do Brasil na DR Sul. Renault esperando por você. A DR Sul Renault fica na 386 em Lajeado. Boulevard Encantado Shopping Center. É gastronomia, é entretenimento na beira da Lagoa da Garibaldi, sempre com programação super especial, de quarta até domingo. Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo, GA, passa a atender crianças a partir dos 4 meses em 2026. Segue lá, @Gustavo Adolfo, a escola bilíngue do Vale do Taquari. DNW Construtora, DNW Empreendimentos, é a confiança que você precisa no lar que sua família merece. Acesse dnw.com.br e agende a sua visita. Parkland, fábrica de eventos em Arroio do Meio, estrutura nova, impecável, brinquedo, salão com mesa, som, luz, decoração, tudo para o seu evento ser repleto de experiências únicas. Segue lá, @Parkland, fábrica de eventos. Centro de Terapias Avançadas Longevitar. Cada detalhe é preparado para oferecer tratamentos de excelência, privacidade e todo o conforto que você merece. Segue lá no @Longevitar Terapias, junto ao Hospital de Estrela. 8h22. Destaque do dia. Angélica Machado, bom dia. Bom dia, Aline, Moisés e todos os nossos ouvintes. Hoje é Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual, Dia Mundial da Terapia Ocupacional, Dia Nacional de Mobilização pró-Saúde da População Negra, Dia Nacional da Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciformes e também Dia do Engenheiro Agrícola. A data tem por objetivo homenagear os profissionais que se dedicam ao estudo, projeto, desenvolvimento, implantação e gerenciamento de sistemas de produção agrícola. Obrigada, Angélica. Bom dia. Bom dia. 8h22. Previsão do tempo. Patrocínio. Hospital Estrela, São José e Santa Isabel alertam. Não interrompa seu tratamento e nem deixe de buscar atendimento em caso de necessidade. Rede de Saúde Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Aline, fala pra gente sobre o clima, sobre o tempo. Nós tivemos de tudo ontem no domingo. Tivemos de tudo conforme a previsão já alertava aí nos últimos dias. Nesta segunda, terça e quarta, é tempo nublado. Eu até brincava com o Paulo e com o Renato mais cedo. É difícil de descrever, difícil de entender. E o Paulo definiu bem. Segunda, terça e quarta é chove não molha. Porque tá fechado, tá nublado, tem garoa, chuvisqueiro, pancada perdida de chuva. O sol ensaia a aparecer, volta a ficar fechado. Viu que eu poderia ser narradora, né? É isso que nós temos até a quarta-feira. Mas quando chegar a quinta, o mar mais seco passa a definir as condições do tempo, o sol reaparece e aí aos poucos volta a fazer calor na tarde. Por exemplo, lá no sábado, o mês de novembro começa com temperatura de 28 graus. Mas até lá é esse tempo que tem essa temperatura, aliás, que tem pouca variação por conta do tempo muito nublado. E a promoção inédita de aniversário da Joalheria Lentes vai até o dia 30, ou seja, até quinta-feira. Pela primeira vez em outubro, a melhor promoção de relógios do ano. 30% de desconto em todos os relógios de parede e ainda você pode pagar em 10 vezes. Vários modelos de relógio de pulso com descontos entre 30% e 50%. E aproveite, é a melhor promoção de relógio da região, mas somente até dia 30 na Joalheria Lentes, com 2 lojas no centro de Lajeado. Estrela agora conta com a Clínica Longevitar, um centro de terapias avançadas inaugurada dentro do Hospital Estrela. O espaço moderno, acolhedor e planejado nos mínimos detalhes oferece tratamentos oncológicos, reumatológico, hematológicos e terapias infusionais com conforto, segurança e qualidade. O HE está integrando serviços especializados à sua estrutura, garantindo excelência e cuidado humanizado para a comunidade. Rede de Saúde da Divina Providência. Cuidado amoroso à vida. Trânsito. Daqui a pouco o Márcio atualiza pra gente as informações do trânsito. Eu vou falar do esporte porque o Grêmio ontem venceu a partida contra o Juventude na Arena em Porto Alegre e venceu pelo placar de 3-1, com direito a 3 gols de Carlos Vinícius, que é o Vini da pose. Ele faz o gol e faz a pose. Justo. É. Já viste a pose que ele faz? Não. Vale a pena.
É bem engraçado, é bem engraçado. Mas inclusive a média dele tá bem alta, né? Porque ele não tem tantos jogos e já são 6 gols com a camisa do Grêmio. E na Arena, ele tem 2 gols contra o São Paulo e 3 gols ontem. E o outro gol é muito importante, porque é um gol no Clássico Grenal no estádio Beira-Rio, na vitória do Grêmio por 3-2. Mas o Grêmio fez uma vitória que deixa ele longe da zona do rebaixamento. O Grêmio se afastou da zona do rebaixamento, são 8 pontos nesse momento. A distância do Grêmio para o Vitória, que é o primeiro time que está ali dentro, é o 17º, é uma equipe que está brigando bastante. O Santos ontem conseguiu um pontinho Salvador, porque o Santos com esse 1 ponto aí foi para 32, tinha a mesma pontuação do Vitória, tinha perdido o confronto direto para o Vitória na última rodada e ontem fora conseguiu um bom empate com o Botafogo. O Juventude que ficou numa situação bem complicada. Ele estaciona lá atrás, não tem 30 pontos ainda, está a 5 nesse momento de sair da zona. É uma equipe que está começando a capengar para baixo, ou seja, daqui a pouco vai de fato ir para a segunda divisão. O cálculo é bem simples nesse momento para o Juventude. O Juventude tem 8 jogos para jogar, vai ter que ganhar 5. Se ganhar os 5 jogos de 8, daqui a pouco ele permanece na primeira, porque eu acho que não vai precisar dos 45. Com 42, quem sabe 43, já fica. Então convenhamos que é uma situação bem complicada para a equipe da Serra Gaúcha. O Grêmio, no próximo fim de semana, vai enfrentar o Corinthians, fora de casa, às 4 horas, em um jogo muito complicado. A tabela do Grêmio, a partir de agora, é muito difícil. A maioria das equipes estão do meio para cima, ou seja, acima do posicionamento do Grêmio, que é o 11º. O Internacional perdeu no sábado, mais uma derrota preocupante pela questão anímica. O Internacional, além de perder, ele tem o Ivan como destaque da derrota. Se não fosse o goleiro, teria sido uma derrota ainda mais acachapante. Mais uma daquelas partidas em que o Internacional foi insosso, uma coisa inacreditável, a falta de vontade, de entrega do time do Inter. Parece um time abatido já quando pisa no gramado. Alguns jogadores tentam alguma coisa, como o Mercado, mas de resto é um time totalmente apático. A apatia do Inter chama a atenção inclusive do técnico. Ramon Dias expôs o elenco na entrevista coletiva. Ele disse, olha, tecnicamente a gente tentou fazer de tudo. Já tentei mudar o esquema, mudei a escalação, refiz o time, mudei mais uma vez. Agora o meu papo com eles vai ser na questão anímica. Vou tentar reanimar o time na base da conversa, na base do diálogo durante a semana. O Inter tem um confronto no próximo domingo que ele passa a ser vital para que consiga voltar para o prumo. O Internacional me parece que saiu do prumo nesse Campeonato Brasileiro. A pontuação, ainda se a gente olha para a tabela, ela é aceitável em termos de zona do rebaixamento, porque o Internacional tem 35, o primeiro na zona tem 31. Só que começa a apertar, porque daqui a pouco em 2 rodadas de insucesso e a outra equipe faz uma pontuação alta, pode ficar ou pertinho ou até entrar na zona do rebaixamento. Vai ser um jogo e tanto, 6h30 da tarde contra o Atlético Mineiro. O Inter promete fazer uma promoção de ingressos para o próximo domingo. 8 horas 29 minutos, 19,4 a temperatura. Hoje é segunda e segunda-feira tem Estrutura Preta aqui no Panorama. Doutora Nadine da Silva, bom dia. Bom dia Aline, bom dia Moisés, bom dia Josué, bom dia a todos os ouvintes. Hoje a pauta do Estrutura Preta é Teodoro Fernandes Sampaio. Nesse final de semana, a professora, cantora e amiga Ana Bispo compartilhou comigo nas redes sociais um material sobre Teodoro Sampaio. E a minha primeira reação foi, por que não conhecemos esses nomes e personalidades antes? Por isso, hoje, conheceremos um pouco da história do homem que foi engenheiro, geógrafo, escritor, historiador, cartógrafo, etnógrafo e professor. Nascido em 1855, na Bahia, filho de uma mulher que fora escravizada e que tinha ascendência do povo da nação Jeje, na África Ocidental. De acordo com pesquisas, o pai de Teodoro foi um padre da região onde ele nasceu. Teodoro foi liberto na pia batismal e ainda na infância foi estudar no sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro, iniciou seus estudos em engenharia civil, onde teve aulas com o abolicionista negro André Rebouças. Também foi professor e desenhista do Museu Nacional.
Quando formou-se engenheiro, retornou à Bahia para libertar alguns irmãos que ainda estavam em cativeiro. De volta à terra natal, trabalhou no prolongamento da linha férrea de São Francisco, em Salvador. Em 1884, foi nomeado engenheiro-chefe da Comissão de Desobstrução do Rio São Francisco. Também carregou cargo que, então, ele deixou em 1890, quando ele foi convidado a participar da Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Comissão essa que possibilitou a elaboração de diversas cartas topográficas. Ainda em São Paulo, ele foi nomeado diretor e engenheiro-chefe do saneamento do estado de São Paulo e participou da fundação da Escola Politécnica. Diferente do que o senso comum costuma afirmar, apesar de ser um profissional bem-sucedido e influente, Teodoro não viveu livre do racismo, porque, infelizmente, o sucesso não nos blinda desse problema social. A vida profissional de Teodoro foi marcada pelo preconceito racial, mas também por uma prolífica quantidade de trabalhos envolvendo engenharia, arquitetura, mas principalmente trabalhos de cunho geográfico, assim como seus trabalhos sociológicos. Em 1890, Sampaio se aprofundou nos estudos geográficos dos povos originários do tronco tupi, tendo como resultado a obra O Tupi na Geografia Nacional, de 1901, além de estudos de outros povos originários, como os Crarrós, localizado, então, no Rio Preto. Além de todas essas colaborações, Teodoro Sampaio também foi um dos fundadores do Instituto Geográfico e Histórico de São Paulo, em 1894, participou do Instituto Geográfico e Histórico também da Bahia, chegando a presidi-lo em 1922, e também foi e se tornou sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Paralelamente, ele desenvolveu estudos sobre o Rio São Francisco e também a Chapada Diamantina, além da produção de atlas, enciclopédias e mapas. Teodoro também atuou na causa política, tendo sido deputado federal entre os anos de 1927 e 1929. Casou-se 2 vezes e faleceu no Rio de Janeiro em outubro de 1937. Apesar de todas essas contribuições, pouco ouvimos sobre a história desse homem tão importante para a construção do nosso país, o que não é por acaso. Enquanto não conhecemos a fundo a nossa história, o Pacto da Branquitude seguirá nos subjulgando, com o discurso falacioso de que não somos capazes de ocuparmos certos espaços. Quanto mais conhecermos a força da nossa ancestralidade, mais preparados estaremos para ocupar os mais diversos espaços. E é importante também destacar que não é porque uma pessoa teve a condição de alcançar tais fatos e tais feitos que qualquer pessoa negra pode fazê-lo, com a mesma facilidade. Possivelmente pelos acessos que o pai dele pode ter lhe proporcionado, o caminho para Teodoro pode ter sido menos difícil. Mas ainda assim, para pessoas negras, nunca será fácil, porque além de cumprir as exigências curriculares, nós ainda temos que enfrentar e superar o racismo. Uma boa semana a todos, nos vemos na segunda que vem. Muito obrigado, doutora Nadine, participando com a gente com o quadro Estrutura Preta nesta manhã de segunda-feira. 19 graus e meio de temperatura, quem está chegando agora é o Marcelo Gama. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Manhã de segunda-feira, iniciando aí mais uma semana, hein, gente? Olha só, eu tô aqui na rádio hoje justamente para falar com você. Com você que passou o final de semana todo sofrendo com algum tipo de dor. Com você que acordou essa manhã, já saiu para trabalhar ou já está trabalhando e está sofrendo com uma dor que não tem jeito, que não passa. Você já tentou, já usou a pomada da Pura Vida, a pomada com 7 ervas medicinais, uma pomada, gente, que tem na sua composição uma concentração de ervas. Olha, tem, por exemplo, extratos naturais de arnica, gervão, confrei, erva Santa Maria, própolis, melaleuca, uma combinação, gente, milenar, conhecida pelas suas propriedades calmantes, cicatrizantes e anti-inflamatórias. Cada erva, isso é legal dessa pomada, gente, cada erva tem uma função poderosa de ajudar a aliviar dores em geral. Dores musculares, articulações, lombares, nas juntas, mau jeito, dores reumáticas, enfim, é dor
Experimenta, mas experimenta mesmo, tá? Fazer uma boa massagem com a pomada da Pura Vida, a pomada com 7 ervas medicinais. Quem usa a pomada costuma dizer que a impressão que dá, que à medida que você vai fazendo a massagem, você vai tirando pedaços da dor com as mãos. Incrível como essa pomada é boa e é natural, né, gente? E olha, entregue aqui mesmo, sai de Lajeado aí para sua casa. Aliás, o nosso telefone para você fazer o pedido, como eu disse, é aqui em Lajeado, é o 3710 3700. E hoje tem uma baita surpresa para você. Durante toda essa manhã você vai ligar aqui para Pura Vida no 3710 3700, ok? Vai dizer, eu ouvi o Marcelo Gama, aquele rapaz que falou na rádio, da pomada da Pura Vida com 7 ervas medicinais. Eu quero o meu kit entregue em casa. Pronto, o kit chega até você. 5 potes da pomada da Pura Vida com 7 ervas medicinais, onde você só paga 3. 2 vai a custo zero. E digo mais, hein? A entrega é rápida, mas o pagamento é a perder de vista. Daqui a 100 dias após a entrega, e você dá um cheque pré-datado para daqui a 100 dias, que será depositado só daqui a 100 dias, tá? Então, bora ligar? 3710 3700, 3710 3700, 3710 3700. 8h37, chegando a Rita agora para falar do feirão, Aline. Exatamente, o sucesso que foi o Mega Feirão das Concessionárias. Rita de Cássia. A 5ª edição do Mega Feirão das Concessionárias, realizada pelo Grupo Independente neste fim de semana no Parque do Imigrante, em Lajeado, superou os números da edição anterior e as expectativas de todos os envolvidos. O evento movimentou 22.800.000 em negócios fechados, com a comercialização de 80 veículos novos, 70 seminovos e 13 motocicletas, além de 41,5 milhões em negócios prospectados. Conforme o diretor do Grupo Independente, Ricardo Bruneto, os números alcançados motivam a realização de eventos dessa natureza. Superamos os números de 2023, o que nos motiva cada vez mais a acreditar que movimentos como este incentivam e impulsionam a economia local. Além de, obviamente, nós estarmos realizando sonhos, até porque o carro novo ou a motocicleta nova é um sonho de consumo de todo o brasileiro. Nós queremos agradecer a todos os concessionários que estiveram com o Grupo Independente nesta edição, a todos os nossos parceiros comerciais, fornecedores e apoiadores deste que encerra o ano de 2025 como um dos maiores eventos de venda de veículos do Vale do Taquari. Para o coordenador da Tropical FM e um dos organizadores, Luiz Fernando Seno Fofuxo, o Mega Feirão das Concessionárias é sucesso absoluto. Nós projetamos comercializar mais do que foi comercializado em 2023 e chegamos ao número final exatamente superando os números de 2023. Sucesso absoluto em número de vendas, sucesso absoluto em público, como também uma super organização para quem esteve presente aqui no Parque do Imigrante, no Mega Feirão das Concessionárias. Uma 6ª edição já está em andamento, em pensamento pelo menos? Já está marcado. Ano que vem estaremos apresentando a 6ª edição do Mega Feirão das Concessionárias com 100% do aval das concessionárias presentes nesta edição de 2025. Para a advogada Suelen Lindemann de Estrela, que foi até o Parque do Imigrante acompanhada dos pais e da avó, o Papai Noel chegou mais cedo. Na verdade, a gente queria olhar, né, porque a minha previsão era para comprar no final do ano, mais adiante, ali dezembro ou no início de janeiro, mas aí a gente já gostou desse carro e já vamos levar. E a avó tá faceira? Sim, eu tô faceira agora, tem mais uma que me leva às vezes com carro, né? A professora Ângela Letícia Rosa, de Bom Retiro do Sul, e o esposo foram até o Mega Feirão com a ideia e a possibilidade de trocar o atual veículo por um outro usado. Porém, com as condições especiais e o financiamento do Sicredi, decidiram ir para casa com um carro zerinho. Vim aqui na feira conhecer os veículos, né? A princípio trocar o nosso usado por um outro usado. Mas daí, como as condições da feira estavam muito boas, a gente resolveu então pegar um novo. Então a gente está saindo daqui muito feliz com um novo carro zero, onde a gente é o nosso primeiro carro zero. Até então a gente nunca tinha adquirido algum. Muita alegria, coração palpitando e muito feliz.
O Mega Feirão das Concessionárias reuniu 17 marcas, cerca de 300 veículos e condições especiais de financiamento em parceria com o Sicredi. A 6ª edição já está confirmada para 2026, com 100% do aval das concessionárias presentes neste ano. Para o Panorama, Rita de Cássia. 8h40, 19 graus e meio de temperatura. Vamos fazer uma pausa, Aline? Uma pausa, voltamos na sequência com o bate-papo do dia, convidando a nossa audiência a interagir conosco no 999-787885. Ouvinte escreve, participa aqui do Panorama, pode fazer isso lá na live também do Facebook e do YouTube. Lembrando que a nossa interatividade é para Laboratório Hermann, coleta domiciliar, o atendimento do laboratório no conforto do seu lar. Chama lá no WhatsApp 995-32-5023 ou segue @LabHermann para saber mais. Top Cuias, itens personalizados com logomarcas da dupla Grenal de empresas, entre outras, além de nomes, fotos e muito mais. O catálogo completo está lá no @Top Cuias. Florinda Semijoias, muitas mulheres já transformaram a sua rotina e conquistaram a sua liberdade financeira com a Florinda. Seja uma consultora Florinda sem investimento inicial, segue lá Florinda_Semijoias. 8h41, 19 graus e meio a temperatura. Voltamos já. Na Independente, programa Panorama.
Ótima, mas nós estamos com o Panorama, já passou das 8 horas, é Panorama, é saudades do programa de antes. Terminou e o Ganso já está com saudade do Acorda Rio Grande. Vamos para as ruas? Vamos lá, vamos conversar com o Márcio, tem acidente na RS 130, na 130. Oi, Márcio, bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, Aline, bom dia a todo o pessoal que nos acompanha. Isso mesmo, a gente está na IRS 130 em Arroio do Rei, altura do quilômetro 82, entre os bairros Novo Horizonte e São Caetano, nesse ponto, então, da rodovia que, conforme, inclusive, empresários, enfim, o pessoal que utiliza bastante aqui, é ponto recorrente de acidentes. E agora, hoje pela manhã, tivemos mais uma situação de acidente neste local. Felizmente, ninguém ficou ferido. A gente vai mostrando aqui as imediações, o pessoal ainda está por aqui. Observem um automóvel Vectra de cor prata ou cinza, que inclusive está com a frente bem danificada aí. Inclusive o porta-malas também acabou abrindo em função desta batida. Está ao lado aqui da rodovia, bem na frente dos acessos aqui às empresas. E mais ao lado está um automóvel Focus de cor prata também. Este veículo Focus acabou sendo atingido na lateral. Então, uma colisão da frente do Vectra com a lateral deste Focus, que quem nos acompanha pelas imagens pode observar. A gente vai se aproximando um pouquinho mais, até para mostrar também os danos provocados no Focus, mas enquanto isso, a gente destaca que, felizmente, apesar do susto e apesar dos danos materiais, ninguém sofreu ferimentos em decorrência deste acidente de trânsito. Agora o pessoal está tentando resolver para fazer a questão do registro também da ocorrência e dar sequência aí nas questões legais. Observe que houveram danos bem significativos na lateral deste Focus aqui, na altura da porta, e poderia ter sido bem mais grave a situação, né? Mas, felizmente, então, ninguém ficou ferido. Este Focus prata e, lá ao fundo, o automóvel Vectra, também de cor prata ou cinza, que a gente observa parado por ali. Então, eles estão fora da rodovia, não tem problema no fluxo de veículos e também ninguém sofreu ferimento. Situação ocorrida há pouco tempo aí atrás, aqui no quilômetro 82 da IRS 130. E, mais uma vez, repetindo, inclusive a gente foi abordado por um empresário que tem um estabelecimento por aqui e o pessoal está insatisfeito com este ponto aqui da rodovia por conta dos acidentes recorrentes. É praticamente todo dia, conforme os empresários, ocorrem acidentes por aqui e não se resolve, não se coloca uma alternativa, talvez um dispositivo para melhorar este acesso aqui entre os bairros São Caetano e Novo Horizonte. São dois pontos. Este ponto aqui é em frente à Vipal, bem em frente à estrutura metálica Majolo, e outro ponto próximo aqui que é o acesso principal ao bairro Novo Horizonte, que é um pouco mais na frente. Então, o pessoal bem descontente com este ponto da 130, é uma reta, sim, é de fácil visualização, mas os motoristas acabam, claro, colocando uma velocidade um pouco maior. E aí, de forma recorrente, praticamente todos os dias, tem o policiamento por aqui colocando a questão do radar, né, para fiscalizar a velocidade. Mas, além disso, nada é feito de acordo com o pessoal por aqui para melhorar a segurança em termos de acesso aqui no local, pessoal. Muito obrigado. Tá aí o Márcio com destaques do trânsito. Tem muito movimento ali, às vezes acabam pisando um pouco mais, né? O condutor às vezes já está um pouco nervoso porque fica trancado, é pista simples, e daí quando acelera, tem cruzamento ali de veículos, acontece, infelizmente, esse tipo de acidente. 10 minutos para as 9 horas, 19,8 a temperatura. Bate-papo. Presidente da Associação Beneficente Ouro Branco e mantenedora do Hospital Ouro Branco, Marco Weber, Gilson Silveira, que é executivo do hospital, é o novo diretor executivo do Hospital Ouro Branco. Vão falar sobre os novos projetos em frente à entidade. Marco, como vai? Muito bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, Aline, ouvintes, Gilson. Projetos vão no ritmo que nos devem ir, né? Então, quando a gente busca recursos para fazer um investimento, tem alguns trâmites e esses a gente não pode
tem que achar uma forma de transpor e atender a todos eles, né? Mas uma coisa é líquida e certa. O projeto da UTI, que é o Polo em Saúde, que é um pouco mais, que é um pouco além da UTI, ele está bem encaminhado. Nós estamos trabalhando para captar recursos via Funrigs, e aí tem alguns trâmites, né, para se fazer. Aí ano que vem é um ano eleitoral, tem todo o processo para a gente acelerar um pouquinho agora, para que a gente tenha aprovação e para realizar o projeto executivo, e aí segue próximo passo, que é a execução, mas tudo ao seu tempo, não dá para atropelar, né? Não é como a gente fazer uma obra, quando tem dinheiro no caixa, você faz, decide hoje, se quer fazer amanhã, você faz, né? Mas quando você precisa captar recurso, o processo é um pouco diferente, mas a garantia é que o projeto está evoluindo de uma forma bastante positiva e está indo muito bem até aqui. Gilson, bom dia, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Moisés, bom dia, Aline, Marcos, aos ouvintes da Rádio Independente. Obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês, ainda mais para mim, né, retornando aí para o Vale do Taquari. Então, obrigado pelo convite. Que legal. Gilson, fala um pouquinho da tua história. É importante a gente conhecer um pouco mais, tu assumindo agora essa função tão importante para o Hospital de Teutônia. Bem, eu sou natural aqui de Bom Retiro do Sul, eu já atuo na área da saúde há mais de 20 anos, na área de gestão de hospitais. Então, tenho uma passagem aqui já pelo Vale do Taquari, entre 2006 e 2009, no Hospital Santa Terezinha de Encantado, e depois aí a nível nacional, né? Então, a São Camilo, que era uma das mantenedoras, a gente acabou assumindo os hospitais de maior complexidade. Recentemente estava no Hospital do Câncer, em Minas Gerais, né? Quando veio o convite para fazer parte do processo de seleção, e felizmente estamos aí, fomos selecionados aí pelo Marcos e pelo pessoal da Prisma, e então agora o desafio é realmente pegar esse projeto que está em andamento, como o Marcos acaba de falar, e está colocando isso também em prática, né? Então, é gratificante poder estar retornando, né, e usar o nosso conhecimento, a nossa bagagem aí de gestão há mais de 20 anos, né, em prol aí do Ouro Branco. Se a gente pensa nos projetos, a UTI é o maior projeto do hospital nesse momento. Na verdade, a UTI é um dos primeiros passos, porque para você poder hoje melhorar a complexidade do hospital, né, que hoje ele é um hospital de média complexidade, então você precisa estar evoluindo o hospital para uma alta complexidade. E todo o procedimento que você vai fazer, seja ele de tanto na ortopedia mais complexa, seja uma hemodinâmica, você necessariamente, para poder habilitar, você vai precisar da UTI. Então, hoje, para que realmente ali a nossa região tenha um hospital de maior complexidade, com maior resolutividade, a UTI ela é um dos fatores que precisa ter, né? Então, por isso que a gente fala tanto da UTI, mas, na verdade, vai vir outros serviços que a gente vai estar aí habilitando, onde a comunidade do Vale do Taquari, como um todo, vai estar sendo beneficiada, né? Como é que está a questão do quadro do hospital? Quantas pessoas que são atendidas semanalmente ou mensalmente? Vocês têm essa média de pessoas que são atendidas lá no hospital de Teutônia? Eu não tenho agora essa informação exata para te dar, Moisés. Mas assim, o maior fluxo é na emergência hoje, né? Mas está dentro do aceitável. Nós temos uma média histórica em Teutônia acima, se tu pegar comparativo com outras instituições em relação à população. Ela é um pouco alta. Um fator assim bem interessante, a idade média da nossa população, da nossa região, especialmente Teutônia, ela é alta. Então, naturalmente, quando você tem uma idade média alta, aumenta também a complexidade nas emergências, internações, mas principalmente nas emergências. Também há um aumento na gravidade dessas pessoas. Normalmente, pessoas com mais idade têm alguma certa comorbidade, aí já tem mais idade, então acaba dando um volume maior. Quando você tem um atendimento numa emergência, o tempo de atendimento é maior do que uma ficha verde ou azul, né? Então, uma pessoa ali acaba... ela é a prioridade de atendimento. Toda urgência e emergência tem prioridade sobre os outros atendimentos. Como tu tem idade média maior gravidade, acaba, às vezes, dando alguns momentos, assim, bem passageiros, que há uma demora um pouco maior. Uma sobrecarga, né? E uma sobrecarga um pouco, né? Mas isso, a equipe hoje, ela tá assim, tem os protocolos muito claros, está muito bem treinada para isso. Isso às vezes são momentos bem pontuais, né? Mas dentro do limite que a gente ainda consegue atender, né? Claro, precisa fazer melhorias, tem algumas questões. Nós estamos finalizando agora, por exemplo, o acesso novo, a entrada ao hospital, que é uma segunda porta de entrada, onde visitantes, todas as pessoas que não estão
para atendimento clínico, né, ou urgência e emergência, elas entram numa porta lateral para serem identificadas. E aí você tira um pouco de... Porque senão a pessoa chega lá, mas está cheia a emergência, mas às vezes é um horário de visita e talvez 10% daquelas pessoas estão procurando atendimento. Não dá uma impressão, uma sensação de estar lotado, e às vezes não é exatamente isso que acontece. Nós estamos reformando agora o acesso à emergência, né, para ter mais facilidade de acesso dos veículos de emergência. Então, tudo isso são processos que precisam ser melhorados, são recursos do Avançar na Saúde, né, do governo do Estado. E estão finalizando agora, no final do mês, essa semana, acredito que deva finalizar essa etapa, né? Então, tudo isso dá uma agilidade. Quando você abrir aqueles tapumes na frente, já vai dar um visual bem diferente e bem mais seguro para o paciente. Sempre olhando que tudo que a gente faz sempre para melhorar para o paciente, né? Quando a gente fala, o Moisés perguntou sobre os pacientes e quadro de funcionários. Hoje, assim, para a nossa demanda... Ok, né? Uhum. Tem alguns profissionais específicos, às vezes dá uma... poderia ter mais disponíveis, né? Então há uma certa dificuldade. Mas o que a gente precisa investir, e acredito que a gente está conversando com várias instituições, nós temos um projeto que a gente começou falando ali da unidade intensiva, né? Se hoje, digamos que início de novembro nós vamos começar a unidade intensiva. Hoje, no status como está hoje, não teria profissionais. Você tem que tirar profissionais de algum lugar. Então, a gente precisa, paralelo a isso, né? Então, às vezes as pessoas, é só construir um prédio, fazer uma UTI e equipar. Não é só isso. Por exemplo, o profissional médico que vai trabalhar numa unidade intensiva, ele é dedicação exclusiva. Então, esse profissional já tem que estar se preparando, senão já não dá mais, né? Enfermeiros, a mesma coisa. Técnicos de enfermagem, que é um volume maior de profissionais. Então, 2 anos para formar um profissional. Esse pessoal tem que estar entrando agora. Não dá para reaproveitar o quadro que já está. Na unidade intensiva... É que aumenta, né? Sim. A conta não fecha com o que já tem. Hoje, em números redondos, 300 funcionários, isso vai para 500, 600 funcionários, dobra a quantidade de profissionais, né? Então, precisamos formar mais profissionais. Então, isso é um trabalho, assim, que... quando a gente fala isso, às vezes, é só construir um prédio. Não é só isso, é prédio, é profissionais, porque pessoas atendem pessoas. E você precisa ter profissionais bem qualificados. Para atender numa unidade intensiva, é uma especialização específica. Isso aí leva 10 anos para formar um profissional bom para estar lá, né? Então, hoje tu consegue, são profissionais que são em várias instituições, né? Mas o volume maior são nos cursos mais técnicos, enfermagem. Isso a gente está trabalhando nisso, buscando alternativas e parcerias com instituições, que a gente está em tratativas para fazer frente a isso. Isso é uma unidade intensiva, é outro hospital e é outra equipe. Gente, a conta fecha? A conta está fechando, a conta financeira? Que eu acho que essa é sempre uma pergunta que a gente faz por aqui. Ou como estamos fazendo? Nós somos um hospital portas abertas, 24 horas, 24/7. Nosso contrato com o Sistema Único, com o Ministério da Saúde, é 60% SUS, 40% não SUS, né? Então, na matemática, 40%. O que não é SUS complementa o déficit SUS, 60%. Hoje nós estamos com 85% SUS, quer dizer, só sobra mais 15%. Então, tu tem uma realidade assim, bastante complicada, todos os hospitais têm isso, né? Fluxo de caixa, às vezes, ele se aperta bastante, dá algumas travas. Então, a gente precisa recorrer, e todos os hospitais dependem disso, não é nem a questão de estar certo ou errado, depende de emendas parlamentares de custeio, né? Para fazer frente a isso, né? Então, seguidamente, a gente vem conversando com a questão política, né? Vamos pegar as emendas parlamentares, agora teve uma questão a nível federal, do Supremo, fazendo umas alterações. Vamos fazer para desafogar a fila de espera, em vez de dar custeio, vamos fazer precisa de cirurgias. Mas não adianta fazer cirurgia se eu não tenho profissional. Então, assim, é uma visão muito, muito política e pouco técnica, né? Então, para fazer frente, todos os hospitais trabalham dessa mesma forma, em todo o país. Se não tem recursos, os que trabalham como o nosso modelo 60-40, ou passando disso, precisa ter um recurso novo, que são as emendas de custeio, para fazer frente a isso, senão a conta realmente não fecha. Isso é muito... Porque o valor que o Sistema Único remunera os hospitais ele é muito baixo, né? Um parto hoje é R$500. Só o anestesista custa 1.000, mais a sala, mais não sei o que. Tu está falando em quase R$3.000. E essa diferença fica onde? Tem que vir de emendas parlamentares para custeio. Isso que a gente insiste muito,
E o trabalho que a gente vem fazendo no meio político em função é para isso, é exatamente para isso. Senão a conta não fecha, acaba sendo penosa, às vezes tem que fazer quase uma ginástica para fechar a conta. Bom, o Hospital Ouro Branco não atende somente Teutônia, atende também outras cidades, ele é regional, o foco dele é esse. Repasse do município de Teutônia e das outras cidades. A construção da conta da saúde, ela é tripartite, né? União, Estado e município. A União tem o valor, o Estado também tem seus incentivos e uma parte dos municípios. Hoje, nós temos municípios contratualizados, né? Que são os que estão mais próximos ali, né? Então, isso ajuda muito. Então, para ajudar a fechar essa conta, a gente precisa desses contratos. A gente tem contratos com os municípios próximos, precisamos ter mais, buscamos mais, né? Então, isso é um trabalho incessante que a gente tem que buscar, né? Temos hoje uma boa parceria, tanto com o Teutônia, com todos os municípios, digamos assim, da AMSOL, né? Que é a associação dos 8 ou 9 municípios que tem lá, ela é muito boa, que compraram a ideia, vamos dizer assim, de nós termos unidade intensiva, né? Imagina você, Moisés e Aline, nós termos uma pessoa que sofreu um acidente ou um AVC, qualquer coisa, precisa de uma unidade intensiva. Se nós vamos buscar uma unidade intensiva próxima, uma boa parte uma grande possibilidade, assim, é que não tenha vaga de unidade intensiva. Então as pessoas vão para Bagé, vão para, sei lá, só para ter uma ideia de cidade, imagina a distância. Então tu tira a possibilidade dessa pessoa, a chance dela sobreviver. Cada uma hora que passa, né? Isso até um médico falou esses dias para mim, né? Cada uma hora que passa, diminui 8% a chance de vida do paciente. Tu vai a Bagé, dá 5 horas de viagem, assim, diminuiu 40% a chance de sobrevida dessa pessoa. Nós não podemos aceitar isso, né? E nós, como associação, temos isso no nosso princípio e dentro do nosso propósito, dar a possibilidade das pessoas, se precisarem, ter uma unidade intensiva disponível. Vamos dizer, são só 10 leitos, mas 10 leitos hoje já nos atende, e se lá na frente tivermos que se aumentar, não tem problema nenhum, o projeto ele pode ser adaptado nesse sentido, né? Mas a gente precisa sempre olhar isso, nós precisamos dar a possibilidade, em a pessoa, um familiar nosso precisar, ele precisa ter aonde ir. Ele precisa de uma unidade intensiva. Unidades intensivas, como eu falei antes, né, aumenta a idade média, aumenta a gravidade. Então, você precisa ter uma retaguarda. Então, o profissional médico hoje, por exemplo, às vezes até fazer uma cirurgia com um pouco mais de complexidade, ele precisa ter uma outra equipe, que é a unidade intensiva de retaguarda, caso ele precise. E isso estando dentro do hospital, facilita e muito. Todo o contexto do hospital facilita muito. A gente, assim, é uma questão de qualidade de vida para a comunidade, segurança para as pessoas e sobrevivência institucional. Precisamos fechar, o relógio é um pouco cruel conosco, mas, Gilson, aproveitando a tua vinda aqui, certamente essa é a primeira de muitas falas que nós teremos. Se eu lhe entrevistar lá em outubro do ano que vem, qual é a grande meta para esse ano? De outubro a outubro? Ou novembro, né? Que já estamos com o pé em novembro. Olha, acho que a grande meta é, como o Marcos falando, a gente também está conseguir manter o hospital ali sustentável, né? Uhum. E com 85% a gente realmente tem aí um déficit bem importante. E sem dúvida também esse projeto, né? Esse projeto é um projeto aí desafiador, a gente tem prazos, conforme dito, né? E só pegando um gancho que o Marcos falou, né? Então essa questão da enfermidade, a população, quanto mais idosas as enfermidades são mais complexas. Então por isso que tu tem que ter um hospital mais complexo, né? Que foi minha fala no começo. Então essa é a importância de termos isso, né? Então, mas realmente sim, até o ano que vem, além de ter também a questão da equipe, né? Ter uns colaboradores ali todos engajados no mesmo propósito, né? Trabalhar muito bem essa questão da equipe. Então são projetos bem desafiadores até outubro do ano que vem. Muito bem, muito obrigado. Marco, Gilson, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Independente. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, bom dia. Ótimo dia. 9h05, nós faremos uma pausa, vem Independente Notícias, voltamos logo mais. Na Independente, programa Panorama.
O furacão Melissa evoluiu para a categoria 5 nesta segunda-feira no Mar do Caribe e ameaça países da região com ventos de até 260 km por hora. O fenômeno natural se aproxima da Jamaica, que ordenou evacuações de moradores por todo o país. O furacão deve tocar o solo na Jamaica na terça e depois subir para Cuba e as Bahamas até quarta. O furacão estava localizado a cerca de 205 quilômetros ao sudoeste na Jamaica e a aproximadamente 505 quilômetros ao sudoeste de Guantánamo, em Cuba, informou NHC em seu boletim das 6 horas da manhã de hoje. O furacão apresentava ventos máximos sustentados em 260 quilômetros por hora. O governo federal registrou a maior recuperação de valores do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, já feita no país. Segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, foram recuperados 1,4 bilhão até agosto de 2025, superando o total reavido em 2024, que foi de 1,3 bilhão e ultrapassando a meta anual de 1 bilhão fixada pelo Conselho Curador do Fundo. O Veloparque, tradicional complexo automobilístico de Nova Santa Rita, inicia a reta final de um ciclo, idealizado e viabilizado há 17 anos pelo investidor Felipe Johan Peter, com gestão conduzida pela sócia administradora e CEO Sofia Costa, que agora anuncia a transição para novos proprietários a partir de 2026. Criado em 2008, o Veloparque revolucionou o automobilismo brasileiro, tornando-se o maior parque do gênero na América Latina. A partir do ano que vem, o autódromo será administrado pela Fueltech, referência global em tecnologia para alta performance, e o kartódromo pela TechPeed, ou TechSpeed, líder nacional em fabricação de equipamentos e gestão de circuitos de karts. 9 horas, 9 minutos, 20 graus e 5 décimos é a temperatura em Lajeado. A quinta edição do Mega Feirão das Concessionárias, realizada pelo Grupo Independente neste fim de semana no Parque do Imigrante em Lajeado, superou os números da edição anterior e as expectativas de todos os envolvidos. O evento movimentou 22,8 milhões de reais em negócios fechados, com a comercialização de 80 veículos novos, 70 seminovos e 13 motocicletas, além de 41 milhões e meio em negócios prospectados. Independente Notícias, oferecimento Supermercado Passarela. Hoje é dia de fruteira no Passarela, com preço de clube, tomate saladete, R$ 4,99 o quilo no clube, melão espanhol, R$ 4,99 o quilo. E na mega oferta do clube, ovos brancos, avimoura, bandeja com 20 unidades, R$ 9,98. Flores que encantam, preços que surpreendem. De 30 de outubro a 2 de novembro, é tempo de Expo Flor no Passarela. Independente Notícias. Independente Notícias. Próxima edição às 10 horas.
14 minutos, 20,5 a temperatura. Voltamos com o panorama desta segunda-feira. Na Rádio Independente, Polícia. Márcio Steiner. Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 4 horas da tarde de sábado, na IRS 129, no trecho entre Guaporé e Casca. O caso ocorreu na altura do quilômetro 140. A vítima, um homem de 31 anos e morador de Passo Fundo, trafegava com um grupo de motociclistas no sentido Guaporé-Serafina Correia, quando teve a frente obstruída por outro veículo. Com o impacto, perdeu o controle da motocicleta, uma Suzuki GSX, saiu da pista, atingiu um barranco e foi lançado a cerca de 5 metros do local da colisão. O atendimento inicial foi prestado por uma profissional de saúde que integrava o grupo de motociclistas. Em seguida, a equipe do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros, SCAB, de Serafina Correia, realizou os procedimentos de emergência. O motociclista foi encaminhado ao Hospital Nossa Senhora do Rosário, de Serafina Correia. Durante o resgate, o trânsito ficou em meia pista. O registro foi feito pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar. Na madrugada de hoje, por volta das 13h30, um veículo Ford Fiesta com placas de Venâncio Aires ficou preso em uma valeta às margens da BR-386, em frente ao Country Club, no bairro Larias, em Lajeado. O motorista de 33 anos havia saído de uma festa e, ao tentar acessar a rodovia em um trecho escuro e com pouca visibilidade, errou a saída e acabou com o carro trancado na valeta. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O incidente não interferiu no fluxo de veículos da rodovia, que seguiu normalmente. Parte da Avenida Alberto Miller está com o trânsito interrompido nesta segunda-feira. O fluxo no sentido Univates BR-386, em frente ao Grupo Independente, está desviado para a pista contrária. A interrupção ocorre devido ao descarregamento de materiais pré-moldados para uma obra localizada às margens da avenida. A operação é realizada com o auxílio de um guindaste. A previsão é de que o serviço se estenda ao longo de todo o dia. A alteração no tráfego causou congestionamento durante o horário de pico. Motoristas são orientados a evitar o trecho e buscar rotas alternativas. E um bebê de 11 meses morreu afogado após cair dentro de um balde em uma residência no interior de Vera Cruz, no Vale do Rio Pardo, na tarde de ontem. Segundo informações, o menino foi encontrado pela irmã. A criança ela chegou a ser encaminhada para o Hospital Vera Cruz, mas chegou inconsciente em parada cardiorrespiratória. Equipes médicas realizaram manobras de reanimação por mais de 1 hora, sem sucesso. O óbito foi confirmado por volta das 18h45. A Polícia Civil foi acionada e solicitou o encaminhamento do corpo para exame de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia de Vera Cruz. Muito obrigado, Márcio, com os destaques do trânsito, com os destaques da polícia. Concessionária Massey Ferguson, Samac de Estrela, da compra ao pós-venda, com o cliente em primeiro lugar. Em breve, uma loja mais moderna para melhor atender você, cliente. O telefone da Samac é 3712-7800, na BR-386, uma loja nova para você na cidade de Estrela. Uroclin, quando o casal tem o número de filhos desejados, a vasectomia é uma alternativa eficaz. Agende uma consulta, segue lá @Uroclin Estrela, no Centro Clínico, abaixo do Hospital de Estrela. Agora, a reportagem em ação. Luiz Fernando Wagner, bom dia. Bom dia a vocês e aos ouvintes do programa Panorama. Falamos aqui do bairro Centro Administrativo, município de Teutônia, sede do Corpo de Bombeiros na Avenida 1 Leste. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia que realiza mais uma edição da promoção Caminhão Iluminado, que sempre atrai a criançada, mobiliza a cidade toda e toda essa micro-região aqui de Teutônia. Mas para a realização da campanha é importante que a comunidade também participe, para que se viabilize mais uma edição do Caminhão Iluminado. Saberemos mais conversando com um dos organizadores da campanha, o bombeiro voluntário, brigadista dos bombeiros voluntários de Teutônia, Juliano Oliveira. Juliano, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem. Prazer falar contigo. Mais uma edição do Caminhão Iluminado. Já são quantas edições?
Essa é a 8ª. 8ª edição. Começou em 2017, a gente está indo para a 8ª edição, então. E a gente conta com o apoio da comunidade na doação de balas e pirulitos para a gente fazer os pacotinhos para as crianças, né? É importante. Como que funciona a campanha? Bom, as pessoas que queiram participar, elas podem vir até a base, doar balas e pirulitos, ou qualquer um dos nossos bombeiros voluntários. A gente tem os voluntários que fazem os pacotinhos aqui, e a gente tem os roteiros, onde a gente passa nos 4 bairros de Teutônia, Paverama, Poço das Antas e Westfália também. O caminhão iluminado é um caminhão do Corpo de Bombeiros. Isso. Que vai com a sirene ligada, decorado, né, com motivos natalinos. Isso aí. E distribui os pacotinhos para a criançada. Vai um Papai Noel em cima, os ajudantes do Papai Noel, alguns bombeiros, nosso mascote. E a gente tem umas paradas, onde a gente já é de lei as paradas, assim, onde as crianças se reúnem e fazem a alegria delas ali, bala, pirulito e fotos. Que maravilha, que maravilha. Já tem o itinerário definido? Temos a reunião marcada ainda para definir certinho as datas, mas assim que tiver tudo pronto vai ser publicado nas redes sociais. Vai começar em dezembro, possivelmente. Isso, em dezembro. E vai até ali a antevéspera do Natal. Até o dia 23. Até o dia 23. Isso aí. Que maravilha. Mas é importante que a comunidade participe para que se viabilize essa bela iniciativa do Corpo de Bombeiros Voluntários. Doação de balas, pirulitos, chocolates pode ser também? Pode, o que vier a gente monta os pacotinhos. Muito bem. Os canais para doação? Bom, a gente pode chamar a gente pelo nosso WhatsApp, 3762-1269, e a gente recolhe nos mercados também. Se fizerem a campanha de deixar lá no mercado, a gente vai lá e busca. Entre em contato conosco da Independente também, que a gente fornece todos os canais para doação. E, Juliano, também é possível doações em espécie, em dinheiro, via Pix, né? Isso aí, via Pix. Chave Pix está no nosso Instagram, Bombeiros Teutônia, pode entrar lá. É o CNPJ, só cuidado na hora de fazer o Pix, conferir bem os dados, tá? O Chave Pix também está disponível no site e redes sociais da Independente. A campanha já está aberta, ou seja, quem quiser doar já pode encaminhar a doação. Isso, já temos uma quantidade aqui onde os voluntários vão começar a fazer os pacotinhos. Com base nas edições passadas, Juliano, é possível estimar quantos pacotinhos vão ser distribuídos? Bom, a edição passada a gente fez 10 mil pacotinhos e não sobrou nada. 10 mil? 10 mil pacotinhos. A meta é bater esses 10 mil esse ano. Com certeza. Que cada ano tem mais crianças, né? Então a gente gosta muito dos voluntários aqui, todos se voluntariam para vir fazer os pacotinhos e para ir junto entregar, então é bem divertido. Para nós é divertido também. Que maravilha. Teutônia, Poço das Antas, Westfália e Paverama, esses 4 municípios. Isso aí. Toda a microrregião aqui que o Corpo de Bombeiros Voluntário atende. É uma média de 55 mil habitantes que a gente atende, né? Então a gente, um pouquinho para cada um, já para nós a gente fica feliz. Ninguém vai ficar sem pacotinho. Ninguém. Muito bem, Juliano. Parabéns pela iniciativa. Vamos fazer o possível, né, para que a gente consiga angariar o máximo de doações para contemplar toda a criançada dessa microrregião aqui. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Valeu, um abraço. Outro. Juliano Oliveira, que é um dos organizadores da campanha Caminhão Iluminado do Corpo de Bombeiros Voluntários de Teutônia. As doações já podem ser feitas aqui na sede dos Bombeiros Voluntários, que fica na Avenida 1 Leste, no Centro Administrativo, com os próprios brigadistas, ou então pelos canais que estão disponíveis no site e redes sociais da Independente. Com a reportagem para o Panorama, Luiz Fernando Wagner. Agora são 9h23, muito obrigado. Tá aí Luiz Fernando Wagner, Centro de Terapias Avançadas Longevitar, corpo clínico com médicos de excelência aguardam por você. Segue lá no @Longevitar Terapias, dentro do Hospital de Estrela. Oral Unique Lajeado, onde você faz todos os procedimentos sem sair da clínica. A única com bloco cirúrgico, tomografia e médico anestesista, especializada em implantes dentários. O telefone é 99909-1400. Parkland, fábrica de eventos, casamentos, 15 anos, formaturas, batizados, aniversários, festas sociais, corporativas, festas em geral. Vai lá no @Parkland Fábrica de Eventos, encantando crianças e adultos com um espaço lúdico e divertido. Lojas Becker. Em outubro, o cartão Becker faz aniversário e você comemora com 12 vezes sem juros e toda loja e mensalidade, em toda loja e mensalidade grátis. DNW Construtora, DNW Empreendimentos e a confiança que você precisa no lar que sua família merece. Acesse dnw.com.br e agende a sua visita.
STR Supermercados. Compre no STR e concorra a mais de R$250 mil em prêmio, incluindo um carro zero na campanha Vida de Sorte. Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo. Estudantes do ensino médio têm contato direto com o mundo universitário, estudando no Gustavo Adolfo, campus Univate. Segue lá no @Gustavo Adolfo Lajeado. É a escola bilíngue do Vale do Taquari. Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio. Boulevard Encantado Shopping Center, é lá na beira da Lagoa da Garibaldi. Programação sempre especialíssima, de quarta até domingo. Brasrede, internet fibra ótica 400 mega por R$ 88,00 por mês. Ligue no 0800 644 3850 ou acesse brasrede.com.br. DR Sul Renault. Renault Cardian é o SUV mais premiado do Brasil. Está na DR Sul Renault esperando por você. DR Sul Renault na 386 em Lajeado. Corsan, a Egea. A Corsan está mudando o Rio Grande. Saneamento básico é qualidade de vida. A Corsan está levando esgoto tratado para todo o estado. Corsan, nossa natureza, movimenta o Rio Grande. 9h25 agora, 20 graus e 2 décimos de temperatura. Clarice Klein na audiência. Clarete Rodrigues desejando aqui uma boa semana. A Maria Ven também deseja uma ótima semana a todos os ouvintes. Elíria Fleck, Nelson Silva, Joana Rinemeyer, a turma que interage e participa na programação do Panorama. E aqui também o Nécio nos perguntando sobre esse tempo. Será que está normal esse frio fora de época? Por vezes dias nublado, que ele não lembra de períodos assim. Sabes que a justificativa para essa semana, para esse tempo nublado no domingo, segunda, terça e ainda na quarta-feira, se dá pelo volume de chuva previsto para localidades de Santa Catarina, Paraná e norte do Rio Grande do Sul. Como nós teremos uma sequência de dias chuvosos nessas localidades, parte do estado tem reflexo com o tempo nublado. Mas, de fato, o Nécio fala sobre não ter lembrança, né? Nós temos aí registros de períodos de transição de ventosos, madrugadas frias. Já se falava do frio tardio, que são essas madrugadas de marcas mais frias, acontecendo agora nessa transição de outubro para novembro. Vamos ver aí como que a previsão vai se encaminhar para a segunda metade dessa semana, se confirma ou não o ingresso de um mar mais seco. Ontem, inclusive, Aline, eu passei pelo menos uns 10 minutos respondendo ali algumas figuras, porque hoje a gente fica postando na rede social ali, a gente posta na rede social com imagem. O pessoal me perguntava, Moisés, o que houve com o teu cabelo? O vento. É o vento. É o vento. Entendeste? Agora, que é o vento. Ventania o sábado. Eu também achei. A madrugada não, e durante a manhã sábado, não, Aline? Durante a manhã também, mas a madrugada tivemos rajadas fortíssimas e ainda de manhã também bastante vento no sábado. Que loucura que foi. Depois foi amenizando, né? Segue ventoso, mas nem comparado com o que foi a madrugada do sábado. É, muito vento mesmo no fim de semana. Um abraço aqui pro Neste, muito obrigado pelo carinho da audiência. 9h27, vamos fazer uma pausa? Vamos fazer uma pausa e voltamos logo mais. Na
destaques da dupla Grenal. O Internacional teve a sua 13ª derrota no Campeonato Brasileiro, um número preocupante. Preocupa porque o Ramon Dias deixou muito claro que essa semana ele vai pouco trabalhar taticamente, ele vai tentar reanimar o time. Ele disse que taticamente o que ele poderia ter feito ele já fez e não deu muito resultado. Palavras do técnico do Internacional, Ramon Dias, que chamou a atenção. Foi uma daquelas entrevistas coletivas assim que agrava ainda mais o momento do Inter. E o Grêmio ganha e livra 8 pontos da zona do rebaixamento com direito a 3 gols de Carlos Vinícius. Tudo bem, Felipe? Como vai? Bom dia. Tudo bem, Moisés. Um abraço aí a todos que acompanham o Panorama. Exatamente, um final de semana diferente aí para os torcedores, né? O Internacional preocupado com o seu momento que não é bom. Claro que tem as equipes da ponta de baixo que encontram dificuldades, por mais que o Fortaleza tenha surpreendido, né, nessa rodada, mas ainda está bem distante. O Santos até fez um pontinho que não pode achar que é ruim, né? Só que ele tem uma sequência agora de Palmeiras e Flamengo, que é muito complicado. E sempre fica aquela expectativa de alcançar a pontuação necessária. Enquanto você não chega lá, fica a preocupação. O Grêmio ontem, eu acho que com esses 39 pontos, né? O Grêmio ele já está numa condição diferente. O Inter precisa de pelo menos mais uma vitória, acho que ganhando, vai ficar 1 ponto do Grêmio, caso bata o Atlético Mineiro no final de semana, e aí tudo se acalma. Agora me chamou a atenção quando o Emiliano, na entrevista, depois da derrota para o Fluminense, ele fala o seguinte, mas a gente não prometeu nada ao torcedor. Né, como quem meio que lava as mãos assim pro que está acontecendo, sabe? A gente veio para tentar fazer algo diferente aí, mas a gente não prometeu nada ao torcedor. Isso aí caiu assim como quem diz, olha, a gente está tentando fazer o que é possível, se não dá, não deu, entendeu? Então, foi uma declaração até um pouquinho forte, assim, mas vamos ver agora como vai ser os trabalhos do Inter na semana, vai ter que ser importante, porque depois que tu tem uma sequência de resultados ruins, como o Inter teve, né? A derrota para o Bahia, perde agora para o Fluminense, tu tem uma semana, essa semana demora para passar, né? O torcedor colorado já gostaria que o jogo fosse amanhã para tentar fazer os pontos necessários. Eu repito, eu acho que o Vitória, por exemplo, perdeu para o Corinthians, né? É um time que não mostra assim muitas forças, por mais que ele tenha 2 vitórias aí na sequência, quando ele ganha do Bahia e ganha também depois na sequência do Santos fora, né? Dava a impressão de que ele poderia. Daí ele vai para casa e perde para o Corinthians, né? Então, são equipes que não mostram assim muita força. Eu digo que a dupla não corria tanto risco exatamente pela pontuação dessas equipes, que talvez nem será necessário lá os 45 pontos, como a gente faz todos os anos o cálculo, né? Bem provável que 42, Filipinho, 43 seja suficiente. O Inter tem uma tabela, Felipe, e essa tabela ela é uma tabela que já seria suficiente para escapar. Atlético Mineiro em casa, não pode perder para o Vitória fora. Vai pegar o Atlético em meio a decisões aí da Copa Sul-Americana, né? Exato. Então, não pode perder para o Vitória fora e tem que ganhar o jogo do Santos no Beira-Rio. É isso aí. Se ele conseguir esses 7 pontos aí, 42, deu pra bola. É que segura os adversários direto, né? E aí vai embora. Eu ainda vou relutar um pouquinho assim para colocar o Inter nessa briga, mas precisa fazer esses pontos aí. Tem que fazer, porque se passar esses 3 jogos aí que tu citou e não conseguir ter pelo menos uma vitória, eu acho que uma vitória aí já resolve bastante a situação. A do domingo. Mais um empate. A vitória do domingo ganha já do Atlético, empata lá com o Vitória, tá com a vida resolvida. O que preocupa é que no sábado o Inter perde por 1-0 e o melhor em campo do Inter foi o goleiro. Grande atuação. Mas o melhor do Ivan, disparado. Né? Não, o Ivan foi bem no jogo. E no gol ele até toca na bola, mas não há muito o que fazer, né? O Samuel Xavier teve méritos ali para tirar dele e fazer o gol. Vida difícil. O Inter realmente termina o ano assim de uma forma já é lamentável assim a forma como está terminando, né? Tomara que agora nessa arrancada final aí consiga fazer o que a gente não acredita, que é uma sequência de vitórias, né? E o time mais interessante do campeonato é o Bahia, né? Em casa ele ganha de todo mundo, fora ele não ganha de absolutamente ninguém, não joga nada fora de casa, não consegue jogar. Aí dentro dos seus domínios é um time que consegue imprimir um bom ritmo de jogo, é interessante. Vamos lá, Felipe, 1 minutinho de Grêmio. Bom, o Grêmio ontem com Carlos Vinícius, né, que realmente fez uma grande partida, não pelos gols, mas pela forma como se dedicou na partida, tem a participação no lance do pênalti, né, onde ele faz a jogada, daria assistência para o gol do Alisson, que acabou sendo derrubado. Deu bastante polêmica ali, discussão, né, se foi ou não foi, mas na minha avaliação o Alisson toma a frente na jogada, é acertado pelo jogador e o pênalti é marcado, né. E aí depois tem a sequência aí de uma boa partida do Grêmio, o Arthur
é outro jogador, quando o Grêmio é outro time quando tem o Arthur, né? Ele realmente dita o ritmo da equipe, é fundamental que a presença dele aconteça nos jogos. O Amuso foi bem, deu um passe importante, e o Carlos Vinícius realmente foi o grande nome da partida, marcando 3 gols. Indiscutível, o Grêmio chega para ter um jogador para fazer o gol, né? A gente falava e questionava um pouquinho os números do Carlos Vinícius, mas para quem viu ele jogar em Tottenham, em Fulham, né, em equipes que... o próprio Benfica, é um cara que tem uma rodagem em boas equipes do futebol europeu, né? Então precisava ter uma sequência. No Grêmio está tendo, os gols estão aparecendo. Muita gente tem falado da arbitragem ontem. Olha, gente, a arbitragem ontem, se ela tem um critério um pouco diferente, o Juventude termina o jogo com 5 jogadores. Tu sabe que... Que pauleira, cara. Eu estava foi aquilo? Eu estava acompanhando o futebol amador, mas depois atentamente ouvia um pouquinho a transmissão de vocês. Era por volta de... Logo depois do primeiro gol do Grêmio, tu até cita, né? Olha, a sequência de faltas que o Juventude está fazendo. Então foi meio que uma coisa meio orquestrada de vestiário, né? Quando acontece isso... O técnico falou que não, que é pela pressão do momento, mas, gente, eles tentaram tirar o Arthur do jogo. O Arthur teve jogada que 2 jogadores chutavam ele. Não, teve momentos que o Arthur dava o passe e acertava ele sem a bola, né? Sabe aquela pinicadinha que só, aquele pezinho que sobra sempre no teu calcanhar, Filipinho? Bom, o Grêmio teve, acho que foram 2 jogadores, o Amuso e mais um, que saíram sangrando do jogo. O Dodi e o Amuso, no primeiro tempo. Poxa, isso não é normal. Nada normal. Enfim, valeu, Felipe. Vamos lá, seguimos em frente aí para a dupla Grenal no próximo final de semana. Os 2 jogos no domingo, né? E vamos estar acompanhando tudo. Uma boa semana. Felipe Schmidt com os destaques da dupla Grenal. 9h39, tem um recado agora do diretor executivo do Centro de Educação Básica, Gustavo Adolfo, do Edson Viteuter. O Thiaguinho está conversando com ele. Opa, tudo bem? Bom dia. Bom dia, satisfação estar aqui. Eu quero cumprimentar todos os integrantes aqui da mesa, nos acompanhando, em especial aqueles que nos escutam. Ao Grupo Independente, exemplificador dos nossos trabalhos, nosso parceiro. Estamos, então, hoje para falar um pouquinho do GA, o nosso Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo, né? Então, nós somos 2 instituições, são 2 unidades. O Colégio Sinodal Gustavo Adolfo, completando agora, logo, em 2027, 60 anos, no bairro São Cristóvão. Essa unidade hoje atende estudantes de 0 até 7º ano, a partir de 2026, e a unidade Ensino Médio Campus Univates, ela atende, então, de 8º a 3º anos do ensino médio. A nossa escola, então, já está com as matrículas abertas, já temos quase 50 alunos novos matriculados para 2026. Para nós é uma alegria isso, né? Os pais colocando credibilidade na instituição. A nossa instituição, que é a escola que mais cresce no Vale na última década, mas também isso aumenta a nossa responsabilidade, né? Pois não é só crescer, nós temos que fazer com que toda a estrutura esteja em qualidade dessa entrega. Isso representa aumento do escopo de professores, e nós trabalhamos com professores de alto padrão, o nosso trabalho é de alto padrão. Somos uma escola bilíngue, então, desde as séries iniciais, por exemplo, até 5º ano, nós temos 2 professores em sala de aula, um tocando a língua materna e mais um professor de inglês, junto com o professor da língua materna, adicionando mais uma língua, que é a língua inglesa. E importante ressaltar, os 2 estão o tempo todo. Então, isso faz com que possamos dar uma entrega realmente significativa e garantir que o nosso estudante possa chegar no 9º ano efetivamente bilíngue. E nós estamos hoje com esse projeto até o 6º ano. Ano que vem vamos entrar no 7º ano com essa proposta. E hoje já temos resultados plausíveis, né? Que fazem com que a gente cada vez se convença que estamos no caminho certo. E é o grande diferencial dessa unidade, o sistema bilíngue. A outra unidade, então, que atende estudantes de 8º a 3º ano,
é uma unidade que fica dentro do campus universitário, e não só dentro do campus universitário, como fazemos uso de toda a estrutura do campus universitário Univates. Isso nos estabelece uma condição única novamente, pois, antes de mais nada, nós podemos fazer com que o aluno desenvolva a sua autonomia dentro desse espaço amplo, mas, acima de tudo, o aproveitamento desses espaços ricos, esses mais quase 100 laboratórios, uma biblioteca gigante, espaços de alta performance também. Novamente, tudo isso somado com uma equipe de professores altamente qualificada e um projeto de ensino de ponta, né? Somos uma escola SAS, nosso material didático é do sistema SAS, sistema Aridissá, um sistema que é um destaque no país. Somos pouquíssimas escolas aqui no sul do Brasil com essa dimensão. Então, queremos convidar todos vocês a nos visitarem, a nos prestigiarem, as pessoas que ainda estão procurando uma escola melhor ou procuram uma escola de qualidade. Hoje somos a escola do Vale Taquari, 15% dos nossos estudantes provêm de cidades fora de Lajeado, e para nós isso é uma responsabilidade, mas temos um time forte. Então, nesse sentido, nosso muito obrigado, principalmente nesse primeiro momento, às famílias que hoje apostam em nossa instituição. Temos um tremendo orgulho do escopo de paz da família GA e, em especial, dos estudantes, que é o nosso meio de transformação, mas também o nosso muito obrigado aos nossos mestres, nossos professores, e aí eu também preciso incluir desde o porteiro até a vice-direção, que são pessoas que fazem diferença. Então, venham nos visitar, as matrículas continuam abertas, é a escola do seu filho, seja GA em sua vida. Obrigado. Muito obrigado. Diretor Edson Viteuter, do Centro de Educação Básica Gustavo Adolfo de Lajeado. 9h44, a gente sobe a serra agora e vai até Encantado, porque o Boulevard Encantado inaugurou Capela de Nossa Senhora de Fátima, com missa e espetáculo religioso. Alício de Assunção. Muito bem. Para você que acompanha a programação da Rádio Independente, nesse sábado, no final da tarde, já início da noite, tivemos um belo espetáculo aqui no Boulevard Encantado. Algo que surge hoje e com certeza vai se tornar tradição, mas para contar todo esse espetáculo magnífico que aconteceu aqui, acompanhado com excelente público, inclusive em alguns momentos a garoa veio, mas enfim, nada que prejudicasse o que a gente viveu nesse sábado à tarde aqui em Encantado. Eu estou aqui com o Fábio Vitória, diretor executivo do Boulevard Encantado. Fábio, eu sei que isso aqui, além de ser um espetáculo para atrair pessoas, um espetáculo religioso, um momento religioso, também faz parte da tua história pessoal, né? Verdade, Alício. Boa noite, muito obrigado por estar aqui. Um abraço para todos os espectadores do Grupo Independente. Agradecimento especial à Iselda, diretora do teatro, que esteve aqui conosco. É um momento muito especial. Hoje tivemos a inauguração da Capela Nossa Senhora de Fátima, um espaço que vai estar aberto ao público que nos visita para orações, para meditações, para busca de sua espiritualidade interna. E inauguramos a capela com o Teatro das Aparições de Fátima, de Nossa Senhora de Fátima. Nossa expectativa é que esse foi um primeiro momento e resgataremos a tradição de apresentar todo o momento de fé e de religiosidade na Semana de Fátima, que acontece em 13 de maio. Hoje fizemos, agora em outubro, finalzinho de outubro, para a inauguração da capela. A partir do ano que vem, já conversamos com o município, com a Secretaria de Turismo e Cultura. A expectativa é que isso se torne um bem do município, que a encenação das aparições de Fátima sigam ocorrendo aqui no Boulevard, mas que se tenha toda uma comemoração mais ampla, resgatando aquilo que já acontecia no nosso município e foi perdido depois da pandemia. Fábio, e Nossa Senhora de Fátima também tem algo muito pessoal contigo, né? Sim, pois é, tu fez essa pergunta. Realmente, a minha família toda é devota de Fátima. Isso é uma tradição que nós temos. Essa santa que está aqui hoje abençoando a capela já está na nossa família há mais de 30 anos. Nós fizemos uma homenagem à minha mãe, que é Maria de Fátima, de onde veio toda essa devoção, já da minha avó materna, e também a meu pai, que infelizmente não se encontra aqui conosco,
faleceu há 3 anos, com 92 anos de idade, que era um homem de muita fé, de muita devoção, de muita religiosidade e que foi a grande base, o alicerce para mim, para minha formação como pessoa, para minha caminhada, né, na minha jornada de vida, tanto empreendedora quanto religiosa e espiritual. Então, sem dúvida, é um momento ímpar, também pessoal para mim e para minha família. Iselda, eu não sei se eu falei certo, é espetáculo religioso, mas enfim, é um espetáculo, né? O que tu dirigiu e proporcionou para nós aqui. Exatamente, é um espetáculo ao ar livre, né? E nós contamos com a participação de 2 grupos teatrais, grupos amadores, né? E mais o... Aqui de amador não tem nada, tá? Pois é, o grupo Foi-se a Cena de Arroio do Meio e nós temos o grupo Faz Arte de Imigrante. E nós contamos com a participação também do grupo vocal da comunidade São Cristóvão de Imigrante, que cantam na igreja e que eles nunca atuavam em teatro, né? E eles aceitaram a proposta, além de gravarem as canções marianas, né? O hino a Nossa Senhora de Fátima, eles estiveram aqui atuando conosco, né? Muito bem, então parabéns pelo espetáculo, né? Que continue, né? Eu sei, como tu falou, né? Imigrante e também outros locais que acontecem aqui na região, mas que isso inspire as pessoas também, né? Aqui tem também espetáculos semelhantes aqui no Vale do Taquari. Com certeza, né? A gente teve que brigar um pouquinho com a questão do tempo, né? Da chuva, não chuva, mas no final, acho que a Nossa Senhora nos abençoou e a gente conseguiu fazer o espetáculo. Muito obrigado. Fábio. Isso mostra, Alice, o potencial do Boulevard Encantado de atravessar fronteiras e de unir o Vale do Taquari. Aqui hoje nós temos Imigrante, temos Arroio do Meio, temos Encantado, temos pessoas de vários lugares que vieram para assistir o espetáculo, mesmo debaixo de mau tempo. Um espetáculo emocionante, eu fiquei realmente emocionado. O comentário do pessoal aqui foi o mesmo e era a ideia, era emocionar, porque é um momento de fé. E como no milagre, né, Fábio? Justamente na hora do espetáculo parou de chover. Verdade, e o vento parou, né? Que o vento era o maior desafio, também parou. Então, antes disso, um arco-íris belíssimo ligando o Boulevard com o Cristo Protetor. Tem imagens, né? Então é a Nossa Senhora de Fátima, é Deus, é toda essa fé que a gente está mostrando aqui e é a nossa jornada, o nosso desafio como turismo, né? O Vale do Taquari, que há muito tempo, né, Alice? Tu está há quanto tempo já batalhando por isso, demonstrando tudo que a gente tem na nossa região. Então assim, é uma grande expressão de que a gente tem que continuar nessa jornada. A gente tem que seguir nessa jornada, a gente está no caminho certo como vale turístico. E cada vez mais eu fico mais otimista de saber que estamos consolidando a nossa cena turística na região. Muito obrigado. Estamos juntos, então, aí pelo turismo do Vale do Taquari, para a Rádio Independente, aqui do Boulevard Encantado, com esse momento muito especial, então, aqui no sábado à tarde, já entrando sábado à noite. Repórter Alício de Assunção. Muito obrigado, Alício de Assunção. 10 minutos agora para as 10 horas, 20 graus e 8 décimos de temperatura. A gente vai fazer uma pausa e volta já já com a programação do Panorama. Siga @Belas Guaporé com mais de 40.
Para as 10 horas da manhã, 20 graus e 8 de temperatura. Márcio, destaque final da polícia. A ação da Brigada Militar impediu que uma mulher fosse morta pelo companheiro na noite de sábado em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo. O suspeito foi alvejado e morreu. A brigada foi acionada para atendimento de ocorrência de violência doméstica na rua Léo Winterli, no bairro Santa Vitória, onde o agressor teria tentado desferir facadas na vítima após luta corporal. Ao chegar no local, o policiamento viu a vítima correndo em direção ao portão da residência para fazer contato com os PMs. Logo atrás, vinha o suspeito investindo contra a mulher portando uma faca. Naquele momento, os policiais reagiram na tentativa de proteger a vida da mulher, num primeiro momento com o uso de arma de incapacitação neuromuscular. Não sendo possível contê-lo, o homem foi alvejado por um disparo de arma de fogo e veio a óbito no local. A mulher sofreu lesões leves decorrentes das agressões que sofreu. Moradores locais que acionaram a Brigada Militar testemunharam a ação que salvou a vida da vítima. Muito obrigado, Márcio Steiner. 3 minutos agora para as 10 horas da manhã. A gente vai para o recado da nossa unidade móvel. Daqui a pouco tem Rita de Cássia. Olá, bom dia. Muito bem, gente, bom dia. E a Móvel Independente dessa manhã de segunda-feira vem aqui para o centro de Lajeado, Prioridade 10. Tudo o que você procura, dos mais variados itens, preço máximo de R$30, é aqui que você encontra. E eu converso com a Paula, que traz mais destaques pra gente. Bom dia, Paula, tudo bem? Bom dia, tudo certo? Conta pra gente, o que é a Prioridade 10, o que ela oferece para os clientes? Bom, a Prioridade 10 trabalha com preço máximo de R$30. Trabalhamos com bazar, confecção, brinquedos, toda a linha pet, casa, mesa e banho. Maravilha, então uma loja ampla com diversos itens para você aproveitar. Agora temos datas próximas, essa semana, próximos meses também, e aqui já tem vários itens, né, Paula? Sim, com certeza. Conta pra gente quais são as datas que a gente pode encontrar itens por aqui. Na data de Halloween e Natal, com bastante novidades e está chegando cada vez mais. Olha aí, você pode aproveitar Halloween nesta semana, tem vários itens aí para você conferir ainda por aqui para montar a sua fantasia, deixar a sua casa no clima. E claro, Natal também, já itens por aqui, mas vai ter muito mais nos próximos dias com certeza. Paula, conta pra gente, o pessoal que quer passar por aqui, o horário de atendimento. É das 8h30 até as 6h30, sem fechar o meio-dia, de segunda a sábado. Lembrando que a Prioridade 10 é no centro de Lajeado, ao lado do STR. Então passa aqui, confira tudo isso e muito mais, sendo destaque da nossa Móvel Independente nessa manhã de segunda-feira. Um minutinho agora para as 10 horas da manhã. Um bom currículo é o seu primeiro passo rumo à conquista de uma nova oportunidade profissional. Baseado nisso, a Viva Carreira oferece um serviço de análise e melhoria de currículos por apenas R$ 9,90. Você agenda um horário com os consultores da Viva Carreira e recebe um currículo mais claro, atrativo e estratégico. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 998-352910 e turbine o seu currículo. Viva Carreira, profissionalismo que aproxima talentos e oportunidades. Rita de Cássia, o Troca de Ideias é a nossa próxima atração aqui na Independente. Como vai? Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia para você que nos acompanha, o Joso na técnica. Daqui a pouquinho no Troca, a entrevista de hoje, aliás, tu acabou de falar do Viva Carreira, né? Nós vamos conversar com a psicóloga e fundadora do Viva Carreira, uma curadoria de currículos, né? É isso? A Karine Polita Zanon. Hoje, o tema da Karine vai ser recolocação profissional e a instabilidade por tempo de trabalho. Assunto importantíssimo relacionado às carreiras, né? Também teremos no Direto ao Ponto a participação do médico psiquiatra Dr. Rafael Moreno para falar sobre depressão pós-parto e muito mais informações daqui a pouquinho no Troca. Importantíssimas atrações. Obrigado, Rita. Valeu. Uma boa segunda-feira, uma boa semana a todos, 20 graus e 8 de temperatura. Um minuto agora para as 10 horas. Voltamos amanhã com o Panorama. Tchau, tchau. Na Independente, programa